E aí, pessoal, como foi prometido na nossa aula de introdução a essa caminhada, né, a esse acompanhamento que nós, da área de Ciências Humanas, do Sérgio Joaquim Gomes Basílio, vamos fazer com vocês, rumo ao Enem 2020, que será realizado, na verdade, no comecinho de 2021, né? Então, nesse primeiro encontro, propriamente dito, a nossa preocupação foi focar na questão das estratégias de estudo, porque nós nos preocupamos muito com o aprendizado dos conteúdos, né, dos objetos de conhecimento que são cobrados na prova do Enem, e nós sabemos que, por mais que haja um esforço da nossa parte, a gente não consegue aprender tudo que quer, tudo que precisa. E sempre vai faltar, né? Sempre nós vamos ficar com essa sensação de que poderíamos ter aprendido mais. Às vezes nos falta tempo, às vezes nos falta até algum material de melhor qualidade para estudar, mas às vezes nós aprendemos muito menos do que poderíamos estar aprendendo, justamente porque nós estudamos de forma errada ou ineficiente. Então, não basta dedicar muitas horas de estudo, é necessário estudar bastante. Mas é importante também a qualificação daquilo que nós estamos fazendo, né? Porque não é só a quantidade de horas estudadas que vai fazer diferença, mas principalmente como nós estamos estudando. Às vezes você estuda num menor tempo, mas acaba aprendendo mais, por uma série de circunstâncias. Então nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos ser sábios na hora que nós vamos estudar. Então, como nós estamos aí há várias semanas ainda na prova, né, é necessário a gente rever talvez algumas posturas em relação a esses momentos que nós dedicamos, né, do nosso tempo a estudar. Então esse é o nosso objetivo hoje, certo? Dar dicas a vocês de como estudar, como organizar um horário de estudo para que a gente aprenda mais, aprenda melhor. Então, aprender a aprender, estudar também se aprende. A gente sempre relaciona assim, o estudo à aprendizagem de alguma coisa. Mas na verdade, quando nós estamos estudando, é preciso que a gente tenha preocupação em aprender a estudar. Se quiser aprender, faça. Ou seja, nós só podemos aprender a estudar estudando. Só que quando nós estamos estudando, evidentemente nós temos que refletir, nós temos que pensar se de fato a maneira como nós estudamos é a melhor para que a gente atinja o objetivo que é aprender os objetos de conhecimento, né? Ou seja, aprender os conteúdos que serão necessários para a nossa vida e nesse caso específico aqui para o Enem. Tem uma frase atribuída ao filósofo grego Aristóteles, que eu acho muito interessante, diz assim: é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Ou seja, em resumo, é isso que eu acabei de ler acima. Se quiser aprender, faça, mas faça pensando sobre aquilo que você está fazendo, certo? Então, no momento em que você começa a estudar, você já vai pensando se daquela maneira que você está estudando é a melhor forma de aprender. E se você percebe que não está dando um resultado, evidentemente tem alguma coisa errada e precisa ser revista. Como nós estamos estudando em casa, né? Nós estamos podendo ir para a escola nesse momento, então eu coloco aqui essa pergunta: estudar em casa, como fazer? Então há 5 dicas importantes. A questão do tempo, a questão do espaço, a questão da concentração, dos exercícios e das dúvidas, né? Como nós lidamos com as dúvidas, por exemplo, nós deixamos passar, né? Nós não entendemos determinada coisa e simplesmente prosseguimos, o que nós devemos fazer em relação a isso. Então, vamos fazer aqui um pequeno comentário a respeito de cada um desses itens, cada um desses fatores que são fundamentais para que a gente possa aprender mais, sem dúvida alguma. O primeiro é o tempo, pessoal. Não dá para fugir disso, né? Não dá para falar de qualquer uma outra estratégia sem considerar o tempo. A primeira coisa que se deve dizer, e na verdade eu vou repetir, não é simplesmente uma quantidade de horas que você senta para estudar que vai fazer diferença. Isso é muito importante, é preciso estudar bastante. Muitos conteúdos, né, que precisam ser lidos e aprendidos.
mas é preciso estudar com qualidade. Então, o estudo equilibrado exige distribuição de tempo entre as tarefas escolares e o lazer. Descanse entre uma lição e outra e procure ter um sono bem tranquilo. Então, veja que a maneira como você organiza o seu tempo faz diferença na aprendizagem. Por exemplo, se você se dedica a estudar a mesma matéria por horas e horas, talvez não seja o mais adequado, talvez seja interessante você dedicar uma menor parte de tempo a cada uma das matérias que você precisa aprender. Então, quando se fala em momentos de lazer e momentos de estudo, é bom levar em consideração que não é interessante que você intercale muito isso, né? Se você reserva um tempo para estudar, você deve se dedicar ao estudo, fazendo algumas pequenas paradas, né, para relaxar um pouco, mas é preciso ter cuidado quando você mistura o lazer ao estudo, porque talvez você não consiga um estudo eficiente. Mas a gente vai tratar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A outra preocupação é com a concentração, que decorre justamente de como você organiza o seu tempo. Tem pessoas que conseguem se concentrar muito rapidamente quando começam a estudar. Outras não, outras precisam de 5, 10 minutos para que de fato a mente fique focada naquilo que precisa estudar. Então, para essas pessoas que precisam demorar mais tempo para poder começar de fato a aprender, é necessário talvez um tempo de estudo maior, né? Assim, então a concentração, eu vou ler aqui. Quando se tem muita coisa para estudar, é conveniente estudar devagar. Isso quer dizer concentração. Assim você assimila a teoria mais rapidamente, né? É evidente que isso vai variar de pessoas para pessoas também. Algumas conseguem estudar de uma forma um pouco mais rápida, outros estudam mais lentamente, então é necessário que você faça uma autoavaliação, né? Entender como é que funciona a sua própria aprendizagem. Se você prefere estudar menos conteúdos para estudar mais devagar, faça isso se funciona melhor para você. E é interessante, como eu acabei de falar, você talvez intercalar, certo, os conteúdos, as matérias, estudando, por exemplo, se você tem 2 horas para estudar à noite, o público da educação de jovens e adultos, ou seja, né, é a nossa realidade, a realidade da nossa escola, grande parte dos alunos trabalham durante o dia e só podem estudar à noite ou ao final de semana. Então você vai ter mais conteúdos, né, num tempo menor para você distribuir. Então nós estamos cansados, né, depois de um dia de trabalho. É importante que nós façamos alguns exercícios de relaxamento também. Antes de começar a estudar, eu coloquei aí na tela, se vocês puderem observar, alguns alongamentos, né, que nós podemos fazer para tentar descarregar um pouquinho aquela carga, né, de cansaço que nós trazemos de um dia de trabalho e até mesmo no final de semana que nós temos aquela preocupação também de descansar um pouco. Mas se nós temos uma meta, se nós temos um objetivo, que é uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio, nós precisamos abrir mão, né, no tempo, às vezes, de lazer, de outras coisas que nós temos vontade de fazer também. Então, antes de começar a estudar, faz alguns exercícios de alongamento. Esses exercícios podem ser feitos também entre uma matéria e outra, certo? Para que a gente mantenha a concentração e um certo relaxamento para poder a gente aprender mais, porque isso faz diferença também. A questão das dúvidas, né, como eu falei agora há pouco, se você tem dúvidas, não deixe passar, porque às vezes aquilo que você vai estudar mais à frente exige que você tenha entendido bem o que você está estudando naquele momento. Então, se você tem dúvida, procura na internet, procura o professor, procura um amigo que talvez domine, um familiar, né, que tem conhecimento sobre aquele conteúdo, para que ele dê um reforço, para que ele solucione aquela dúvida. Não é bom a gente guardar dúvida para depois, porque isso pode prejudicar a aprendizagem do conteúdo seguinte.
Cuidado com as atividades, pessoal, os exercícios, tudo que nós fazemos, tudo que nós queremos aprender, tudo que nós queremos desenvolver, é necessário que a gente exercite. Então, se você tem um livro, né, com atividades referentes àquele conteúdo que você está estudando, resolva essas atividades. Se você tem dúvidas se as atividades estão corretas, procure o professor, mande uma mensagem para a gente, né, no WhatsApp, através lá do número privado. De alguma forma vocês precisam exercer aquilo que vocês estão praticar, né? Aquilo que vocês estão aprendendo. Então, as atividades são fundamentais para isso. Outra coisa importante que muita gente às vezes desconsidera, às vezes não coloca, né, na lista de prioridades, é o espaço. Mas o espaço é muito importante. Algumas pessoas conseguem aprender, e eu acho isso até admirável. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso de um espaço, de um lugar tranquilo para que eu possa realmente me concentrar. Eu tenho uma mente muito dispersa, né? É muito fácil que eu perca a concentração. Então eu preciso de um lugar como este que eu estou agora, né? O meu quarto foi adaptado para ser um escritório, na verdade, para que eu grave as minhas aulas, né, para que eu possa fazer o atendimento nesse momento de isolamento social que a gente está vivendo. E aqui é um lugar tranquilo, né, que é um lugar que eu estou sozinho, com os livros, com o computador. Então esse é o lugar que eu posso me concentrar e focar naquilo que eu preciso fazer. Então é preciso que você pense nisso também. Num local, para você que precisa se concentrar sem ter barulho, se você está estudando num lugar que tem pessoas falando, uma TV ligada, som, provavelmente você não vai conseguir aprender de forma eficiente. Algumas pessoas até acham melhor estudar com fone de ouvido, né, com uma música tocando. É lógico que isso vai variar de uma pessoa para outra, mas se você precisa se concentrar num lugar silencioso, tenha cuidado para você não estudar num lugar em que haja muito barulho, né, muitas distrações, certo? Porque isso aí vai prejudicar. E essa questão das distrações é outro ponto fundamental. Vocês devem ouvir falar numa tal geração Z. Hoje tem essa questão, né? Geração X, geração Y, geração Z é aquela formada pelas pessoas que nasceram ali na virada do milênio, né? Na virada do século. Então, essas pessoas têm por volta de 15 a 25 anos hoje. Eles são chamados também de nativos digitais, ou seja, são as pessoas que já nasceram nessa época de redes sociais, de tecnologias de comunicação instantâneas, né? Como, por exemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp e tal. E essas ferramentas são muito importantes. Ora, veja como nós estamos usando essas ferramentas nesse momento para permitir a continuação do estudo de vocês. Mas é preciso ter cuidado, certo? Porque por mais que a maioria de nós, né, a quase totalidade de vocês, nós professores, não pertencemos a essa chamada geração Z, mas nós podemos estar sendo contaminados por essa prática, né? Por isso que nós estamos inseridos nessa realidade. Então, a todo momento a gente está tentando ali fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, como a imagem ilustra. E para estudar, pessoal, isso pode ser bastante prejudicial. Faça uma autoavaliação. Se você consegue aprender se dedicando assim a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, parabéns para você. Eu não consigo. Como é que você vai saber se está ou não aprendendo? Teste seus conhecimentos. Pegue provas do Enem, faça atividades. Assim que você terminar de estudar um determinado conteúdo, tente rever na sua mente se você aprendeu, o que você lembra do conteúdo, se você, no caso de história, por exemplo, que é o componente com o qual eu trabalho, se você consegue de fato associar aquilo que você estudou a alguma coisa relativa à realidade em que nós vivemos, que é o objetivo do ensino de história, e as questões de história no Enem, elas cobram exatamente isso. Então tente exercitar. Você está sabendo resolver as questões? Você consegue lembrar um dia, 2 dias depois daquilo que você leu? Se você não consegue, é muito provável que você esteja se distraindo muito facilmente na hora que está tentando estudar. E isso, é lógico, precisa ser mudado, né? Eu chamo de o demônio das distrações. É aquela coisa de, como vocês estão vendo aí na charge, né? A menina está tentando fazer um trabalho
E aí, de vez em quando, ela diz, vou dar uma olhadinha no Facebook, né? Vou dar uma olhadinha no YouTube, para dar uma descansada, né? A ideia, às vezes, é essa. Ah, bom, não, deixa eu parar um pouquinho, deixa eu dar uma olhadinha no vídeo novo do canal que eu gosto e tal. Se você fizer isso com frequência, com certeza você, na verdade, não está relaxando, você está se distraindo. E se nós, que temos pouco tempo, vocês, né, a maioria de vocês trabalham durante o dia, à noite estão cansados, final de semana querem descansar, mas precisam estudar. Se vocês não dedicarem às horas de estudo, né, se eu tenho 2 horas para estudar à noite, eu preciso estudar as 2 horas. Se eu ficar pegando em outras coisas para dar uma olhadinha, com certeza não vai haver aprendizado eficiente. Então tem algumas dicas, né, que a gente tem que ter cuidado. Como, por exemplo, você usa... Todos nós usamos o WhatsApp, né? Lógico. E se você pode tirar as notificações, né? Então tem tantas possibilidades. Tira as notificações das redes sociais. Porque se você aparece ali toda notificação, todo grupo que você faz parte, aparece ali uma mensagem, você vai parar o que você está estudando para dar uma olhadinha, com certeza você não vai conseguir aprender, né? Eu estou fazendo aqui uma pergunta a vocês. Alguém aqui tem tempo? Eu falei várias vezes na questão do tempo, né? O tempo é uma situação bem dramática, né, para nós. É um elemento que realmente faz diferença na nossa vida. Nós que somos adultos e que temos responsabilidades. Mas, na verdade, pessoal, ninguém tem tempo. Veja que expressão que não faz nenhum sentido se nós formos pensar objetivamente. Ninguém é dono do tempo. O tempo nós administramos. Então, quando eu digo assim, nós não temos muito tempo, na verdade nós não temos tempo nenhum. Não temos tempo nenhum. O tempo simplesmente existe independente de nós. Nós estamos dentro do tempo, né? Nós somos essa areia aí que está caindo, certo? Na imagem que vocês estão vendo. Então vamos pensar como é que nós administramos o nosso tempo. Considere, eu vou ler aqui para vocês, um bloco de tempo de algumas horas. Por exemplo, uma tarde. Ao longo desse período, vá anotando como você usa o seu tempo. Quantas atividades começou e não acabou? Quais poderiam ser postergadas ou eliminadas? Confrontando com sua real lista de prioridades, o que você faz corresponde ao que achava ser mais importante ao fazer a lista? Esse exercício aí, que vocês já devem ter visto, né, alguém falar a respeito, para mim foi muito importante. Porque, como eu disse no começo da minha fala, eu tenho a mente bastante assim, distraída, e eu preciso, certo, me concentrar, me esforçar para que de fato eu faça aquilo que eu preciso fazer naquele momento. É muito fácil me distrair. Então, se você fizer uma lista daquilo que você precisa fazer, facilita você não deixar de fazer aquilo que é mais importante. E aí você tem que elencar, você tem que dizer quais são as suas prioridades. Em resumo, eu estou querendo dizer o seguinte: se você organizar um horário de estudo, isso vai fazer total diferença na sua vida. Você precisa estudar? Você precisa tirar uma nota boa no Enem? A resposta é sim. Senão você não estaria assistindo essa aula. Senão você não teria se inscrito no Enem. Se você se inscreveu no Enem, se você está, né, participando do grupo aqui conosco, com certeza você precisa aprender. Então organize um horário de estudo. Coloque, por exemplo, durante a semana à noite, vou estudar essa matéria, história, na segunda-feira, na terça-feira. Vocês podem organizar, inclusive, o horário de estudo de acordo com essas postagens que nós estamos fazendo. É uma dica que eu dou a vocês. Por exemplo, na quinta-feira é o dia de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Assista as aulas que nós estamos postando para vocês, leiam os cards, observem as dicas, acessem os links que nós vamos colocar para vocês nesse dia, na quinta-feira, certo? Reservem também um momento no sábado, no domingo, façam uma agenda, porque aí você não deixa de fazer aquilo que você precisa fazer. Então, chegando mais ao final aí dessa fala minha, eu quero dizer a vocês que eu li um livro recentemente chamado Você Sabe Estudar? Do Cláudio de Moura Castro. É esse, né, que eu estou colocando para vocês aí na tela. Esse que vocês estão vendo é o autor e tem a capa do livro também. Esse livro tem dicas extraordinárias. É uma dica de leitura que eu dou para vocês, viu? Se vocês puderem conseguir esse livro faz muita diferença, fez muita diferença na minha vida. Ele dá dicas fundamentais. Eu vou citar aqui o exemplo da questão do que ele chama de disciplina.
certo? O que faz diferença em nossa vida é a frequência e a intensidade do que fazemos. Então, essa frase que eu estou colocando aí não é dele, não é do autor, mas é uma frase que eu, de certa forma, introjetei, né? Eu, na verdade, pensei a partir da leitura desse livro. Porque se você não organizar, de fato, um horário de estudo fixo para você focar naquilo que você precisa aprender, o nível de aprendizagem diminui bastante. Porque o nosso cérebro, pessoal, ele precisa de um certo direcionamento, de uma orientação. Então eu acabei de dizer a vocês, se você toda quinta-feira, que é o dia da postagem de ciências humanas, você dedicar um tempo a assistir esses vídeos, a ler os cards que a gente vai colocar, e você fizer isso toda quinta-feira, você vai desenvolver uma coisa chamada hábito. Certo? A gente não desenvolve, por exemplo, o hábito de fazer caminhada no final da tarde. Tem muitas pessoas que fazem caminhada pela manhã, à noite, no final da tarde. Depois que você se acostuma, você sente falta se você não fizer aquela caminhada naquele dia. Por quê? Porque o seu corpo está habituado. Então, habitue a sua mente a estudar. De preferência, sempre naqueles mesmos horários, naqueles mesmos dias, porque isso faz total diferença. Certo? Ele trata também nesse livro, Você Sabe Estudar, a respeito de como você aprendendo mais, você passa a gostar daquilo que você estuda. Nós temos uma tendência a querer estudar mais aquilo que a gente já tem uma certa bagagem, porque a gente tem mais facilidade em aprender. Ora, pessoal, é um ciclo, eu vou até mostrar aqui a vocês, passando um pouco mais para frente, que há um ciclo de aprendizagem, certo? Por exemplo, eu chamo de círculo virtuoso. Gostar de aprender, aprender gostando. Ou seja, observem como funciona esse ciclo. Se você estuda, você aprende. Se você aprende, você gosta mais. E se você gosta mais, você quer estudar mais. Entendeu? Então observe que onde você começar vai funcionar aí nesse ciclo. Ora, se eu aprendo uma coisa, eu gosto mais daquilo. Se eu gosto, eu quero estudar mais. Ora, se eu estudo mais uma determinada coisa, a tendência é eu aprender mais. E quanto mais eu aprendo, mais eu gosto daquilo. Agora, voltando aqui para a frase que ele colocou no livro dele, certo? O Cláudio de Moura Castro. Ora, se eu não acho interessante, o que é que eu posso fazer para achar aquilo mais interessante, certo? Existem fatores externos e existem fatores internos. Os fatores externos são coisas que você depende dos outros, né? Tipo assim, você depende de um professor que vai te inspirar a gostar mais de uma determinada matéria, né? Você precisa de pessoas que te incentivem a estudar mais, certo? Ou seja, não é aquilo que está dentro de você, é um apoio que você recebe de fora. E as iniciativas pessoais é o que, pessoal? Quando você está estudando, você tem que procurar criar um vínculo com aquilo que você está aprendendo, certo? Você tem que procurar achar aquilo interessante. Então, se você está tendo dificuldade em algum ponto daquilo que você está estudando, coloca um vídeo no YouTube. Se você está estudando, por exemplo, um tema da história, procura um filme, por exemplo, que explora aquele contexto, aquele tema. Porque você assistindo o filme é que vai incentivar você mais, a conhecer mais sobre aquele conteúdo. Certo? Então você tem que procurar fazer a sua parte também, como nós estamos aqui comentando, em relação a um local adequado para estudo, a reservar horas, sempre nos mesmos dias para estudar aquelas matérias, porque tudo isso vai fazendo diferença. E não se angustie, nós temos que dar um passo de cada vez. Né? Como eu coloco aí, ó. Observe essa ilustração do cara subindo, né? Os degraus. Os degraus são os livros, as apostilas, né? Lá em cima está um Enem. Então você vai dando um passo de cada vez para chegar lá. Né? Nós não vamos aprender tudo de uma vez só. Quem vai para a academia de musculação, por exemplo, vai aumentando o peso de forma gradativa. Ninguém vai pegar o peso assim que não sustenta de uma vez só. Certo? Você vai aumentando o peso conforme você vai desenvolvendo justamente a sua musculatura. Nesse caso aqui, a sua aprendizagem. Certo? Vamos passar aqui o ciclo, né, que eu já comentei. E
algumas dicas aqui para a gente finalizar, certo? Então, resumindo aquilo que a gente está dizendo, estudo, mas não memorizo. Por quê? Algumas dicas. Faça resumos, faça estudos comparativos, assista videoaulas. Professor, eu entendi, assistir videoaulas, né? Porque eu vou ver a pessoa falando, explicando, eu vou aprender mais. Fazer resumo, ou seja, eu vou ler aquilo, eu vou assistir a aula, eu vou escrever aquilo que eu entendi. Ótimo, mas o que é fazer estudos comparativos? Olha, cara, você tem um livro didático, né, da escola, que você, no caso da nossa escola, mas você que tem filhos, né, você que tem parentes que tenham outros livros didáticos, pega emprestado, né, para estudar. E você pode comparar o que você está lendo no livro com o que o professor falou na videoaula. Você pode comparar a informação de um livro com a informação de outro livro. E isso na área de ciências humanas é muito importante, pessoal. Porque só o fato de você ler um conteúdo num livro, quando você vai ler a respeito daquele mesmo conteúdo em outro livro, seu cérebro é forçado a comparar o que tem num, o que tem no outro, como um explica em comparação ao outro, e isso vai fazendo você aprender mais. Mostre ao seu cérebro que você quer muito aprender, pois a nossa memória é seletiva. Né? Vocês já devem ter ouvido falar demais nisso. Nós memorizamos aquilo que a nossa mente percebe que é fundamental para nós. Por isso que nós lembramos do nome de algumas pessoas, esquecemos o nome de outras pessoas. Às vezes a gente diz assim, eu aprendo melhor determinada matéria. Ora, porque talvez você já tenha um interesse, né, natural maior por aquela matéria. Então você tem que mostrar à sua mente, ao seu cérebro, que você quer muito aprender aquela outra coisa. Tem que forçar um pouquinho, né? Então se você tem dificuldade em algum assunto, leia mais sobre aquele assunto. Se aquele assunto é importante, porque ele tem uma grande chance de cair no Enem, nós vamos colocar aqui algumas dicas, não nesta aula, né, mas numa próxima, sobre os temas que mais caem no Enem. Por exemplo, em História. Então, se aquela matéria que você tem dificuldade, aquele assunto que você sabe que vai cair, mas você não domina, assiste vídeo aula, lê sobre aquele assunto, mostre ao seu cérebro que você quer aprender. Mas é lógico, né, precisando sempre dar uma relaxadinha, porque se você esgotar, certo? Você, com certeza, sua mente cansada, você não vai aprender, mas não confunda relaxamento com distração, porque isso que eu estou mostrando agora não é relaxamento, isso é distração. A não ser que você vá acessar lá o aplicativo do YouTube para ver o reforço do conteúdo, né? Mas quando você for acessar a videoaula, tenha cuidado, para você não achar outra coisa lá que você acha interessante também, que você pode se dedicar depois, né? Aí vai deixar de assistir a videoaula. Então, crie uma aprendizagem ativa. Faça perguntas ao texto. Como eu faço isso? Como é que eu faço perguntas ao texto, né, à aula? Vou dar aqui um exemplo, por exemplo, de história. Por que o nome Renascimento? Você vai estudar o conteúdo sobre o Renascimento, né, que marca ali aquela transição da Idade Média para o início da modernidade. É uma dica bem simples, pessoal, muito fácil de compreender. Eu estou estudando um conteúdo chamado Renascimento. O que é Renascimento? Por que o nome desse conteúdo, desse capítulo do livro, é Renascimento? Você tem que se perguntar isso aí, você tem que desenvolver a curiosidade. Se você estiver estudando um conteúdo inteiro e no final das contas você não souber dizer porque aquele contexto histórico que você estudou se chama Renascimento, é sinal de que você não compreendeu, certo? O que é uma revolução? Eu estou estudando a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Inglesa, tem tantas revoluções, né, que nós estudamos no conteúdo de história. O que é uma revolução? Você parar para pensar isso, porque esses conceitos, eles são cobrados na prova do Enem. Lá não vai perguntar o que é uma revolução. Ou a revolução aí vai aparecer, né, as opções. Não, mas você dominar o entendimento do que é uma revolução vai ser fundamental para você comparar talvez uma revolução com outra, porque é o que as questões do Enem cobram. Que relação existe entre o que os filósofos iluministas escreveram com a nossa vida atualmente? Então, se você está estudando um conteúdo, por exemplo, que isso vai estar em filosofia, vai estar em história também, a respeito do iluminismo, se pergunte que relação aquelas ideias apresentadas pelos filósofos têm a ver com a sua vida hoje. Porque é isso que vai cair no Enem. Certo? No Enem não vai ser perguntado apenas um conteúdo, o que foi que eles disseram, mas a relação entre o que eles disseram e o que nós temos hoje na realidade.
Outra dica fundamental, é importante alternar a ordem das matérias. Certo? Como eu já tinha falado antes, inclusive, não estudar a mesma matéria por horas e horas, porque isso vai atrapalhar. Às vezes é importante interromper, mas em muitas ocasiões é fundamental não fazer isso. Então, se em um determinado momento você está conseguindo aprender o conteúdo, não interrompa, né? Dê sequência, porque é o momento que você está concentrado e vai poder aprender mais. Mas para aprender com a internet é preciso ter cuidado com as distrações, certo? Isso nós já falamos bastante. Você vai usar a internet para aprender. Nós estamos usando aqui nesse momento a internet para aprender, mas cuidado para não se distrair. E uma última dica para fechar, leia, certo? Às vezes você quer relaxar, fazer uma coisa diferente, pega um livro, leia, leia revistas, procure, né, os jornais na internet, você tem os sites dos jornais, leia bastante, porque quanto mais você lê, melhor você vai aprender sobre atualidades, porque isso vai ser muito importante, nós vamos tratar disso também em outro momento, e você, inclusive a prova de redação, né? Isso vai ser importante, viu? Então leiam, procurem se informar, porque isso é muito importante para o Enem. Valeu, pessoal. Estudem, procurem seguir essas dicas, porque funcionaram comigo, né? E com certeza vai funcionar com vocês também. Até o nosso próximo encontro. Valeu!